dia, amados irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início a mais uma escola dominical e nós queremos agradecer a Deus pela semana que se passou e hoje, o primeiro dia da semana, nós queremos agradecer a Deus por esse dia e que Ele nos conduza durante essa semana, nos livrando de todo mal, nos sustentando com a sua graça, com a sua misericórdia, assim como Ele já tem feito, não é verdade? Então, para isso nós vamos orar. Aí onde você está, feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, a nossa saúde, o nosso alimento, a nossa habitação, a nossa família, ó Deus, enfim, tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor sabe que nós necessitamos e o Senhor nos concede dia após dia, ó Pai. O nosso coração é muito grato de saber que o Senhor tem cuidado muito bem de nós, ó Pai. E nós queremos Te pedir que continue, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, ó Pai, sobre a Tua família que está reunida neste momento para Te louvar, para Te adorar, ó Deus, para Te render louvores, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos acuda, ó Pai, neste momento que estamos assim distantes uns dos outros, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor tire de nós, ó Pai, qualquer inquietação, ansiedade, tristeza, angústia, incertezas, ó Pai, tudo aquilo que nos sobrevém, que é natural de nós, por sermos pecadores, muitas vezes nós nos pegamos assim, ó Pai. Mas nós queremos dizer que nós acreditamos em Cristo Jesus e cremos que Ele está conosco e firmando os nossos passos, ó Deus. Por isso nós Te agradecemos pelo Teu grande amor em ter feito tudo isso por nós, ó Deus, de ter feito com que nós pudéssemos nos achegar a Ti, ó Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos sempre a lembrar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, para que nós possamos nos sentir fortalecidos, ó Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos aqueles que estão enlutados, aqueles que estão doentes, ó Pai. Quantas pessoas estão angustiadas neste momento, muitos sentindo dores, ó Pai, muitos com incertezas, ó Deus, mas que o Senhor seja o bálsamo que alivia, ó Deus, que tira toda a insegurança, a ansiedade, ó Pai. Tira tudo isso, ó Deus, do Teu povo. E guarda a nossa nação, guarda, Senhor, as outras nações, ó Deus, e nos dê, Senhor, o caminho certo para seguir, ó Pai. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Então, me mostre a cada um de nós, ó Deus, por onde é que nós devemos seguir e para não nos distanciarmos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fale aos nossos corações nesta manhã, é a nossa oração em nome do Teu Filho amado. Amém. Queridos, eu quero lembrar a todos das nossas atividades, tá? Hoje, às 16h30, nós teremos a reunião das mulheres, a reunião de oração da SAF, às 16h30. A Esther vai encaminhar para vocês o link, para vocês estarem participando conosco. Mulheres, tem sido uma bênção, viu? Domingo passado foi uma palavra assim, muito joia da irmã Lourdes. E eu quero convidá-las a participar conosco, que tem sido uma bênção muito grande nas nossas vidas. E você que está aí no período da tarde e não tem nenhuma atividade para fazer, né? Então, venha, fique conosco, vamos orar juntas, tá bom? Às 16h30. E os homens, o horário são às 18 horas.
Às 18 horas é o encontro dos homens. Também o Marcelo vai encaminhar o link, eu creio, né? E participem. Mesmo à distância, né? Precisamos estar em comunhão, juntinhos, sabendo uns dos outros. É muito bom quando a gente entra lá e vê o rostinho de cada um. É muito bom isso, viu, gente? Então participem das nossas atividades. Então vamos cantar agora? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Quando estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Bom dia. Nesse momento nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, hoje no Salmo de número 4. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus nesse momento. Leiamos. Salmo de número 4 tem como título Confiança em Deus na angústia. Fala assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. E há muitos que dizem: Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. O salmista Davi, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das angústias que ele estava passando, ele prefere confiar no Senhor, colocar os seus medos, colocar as suas angústias diante do Senhor.
Por isso que ele confiantemente se coloca diante de Deus e confia. No final do salmo nós lemos que ele se deita e logo pega no sono. Tudo isso porque o salmista confia no Senhor, que nenhum mal sobrevirá sobre a sua vida. Porque o Senhor, ele é fiel para nos guardar, fiel para nos abençoar. No momento que nós entregamos tudo a ele, toda a nossa vida, todos os nossos bens, toda a nossa família, tudo aquilo que nós temos, quando nós colocamos diante dele, ele nos dá a segurança que nós precisamos. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Mesmo assim, os homens têm se voltado contra Deus. Mesmo assim, os homens, eles têm confiado mais nos ídolos, têm confiado mais na sua própria capacidade e se afastado cada vez mais da proteção e do amor de Deus. Mas que nós possamos falar como salmista, assim como ele colocou no versículo de número 7 e versículo de número 8 desse mesmo salmo. Ele fala assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Somente o Senhor nos faz repousar seguro. Que nossa confiança, que a nossa alegria venha dEle. Ele nos dá alegria. Tudo aquilo que nós passamos, Ele pode nos socorrer. Todas as angústias, todas as doenças, o Senhor pode nos livrar. E a nossa confiança é plena nele. Que nesse domingo nós possamos aprender da sua palavra através da lição da escola bíblica dominical que será ministrada, e que o Senhor possa a cada momento nos abençoar e nos colocar diante da sua mão poderosa. Nesse momento nós vamos orar, curve a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido maravilhoso para com as nossas vidas, mesmo não sendo merecedores de tamanha aliança, de tamanha proteção que o Senhor tem nos dado, mas o Senhor tem nos livrado do mal, tem colocado no nosso coração a tua alegria, para vivermos confiantes no teu nome, na tua palavra. Que a nossa vida seja uma constante, Senhor, adoração ao teu nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus, o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra e tem nos colocado diante do Senhor para o adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Nós te adoramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento com os cânticos e logo mais estaremos aprendendo da palavra de Deus através da ministração da sua palavra. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo, santo és Jesus. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo és Jesus. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, santo és Jesus. Santo és Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje nós teremos nosso segundo estudo sobre a perseguição aos cristãos na Bulgária, a partir do relato do pastor batista Aralan Popov, que ficou preso 13 anos em prisões comunistas a partir do ano de 1948. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. No versículo 12, Paulo diz assim: quero, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso em Roma porque era um missionário do Evangelho de Jesus Cristo. Na prisão ele escreve essa carta, aos crentes de Filipe, uma igreja que era fervorosa, amorosa, fiel, e que envia seu principal pastor, Epafrodito, que arriscou a sua vida numa viagem de 1.230 quilômetros para apoiar Paulo na prisão, para levar uma oferta que eles haviam colhido para ajudar Paulo naqueles momentos. Paulo estava às vésperas de um julgamento, estava ali porque os judeus acusaram falsamente de sedição popular, de ser um político inimigo de Roma.
não era diferente do que viveu Araran Popov em sua acusação. Nós iniciamos a semana passada o estudo e falamos da sua prisão e dos primeiros meses de sofrimento que ele passou. Houve então o julgamento forjado e os pastores foram condenados como espiões. E como supostamente eles haviam confessado, eles pegaram vários anos de prisão e não foram condenados à morte. Suas famílias passaram a viver em uma situação de miséria e tinham que fazer trabalhos degradantes para sobreviver. E ninguém podia ajudar as famílias que passavam muita necessidade. Ruth, esposa do pastor Araran, estava solitária e tinha que trabalhar e lutar dia a dia para alimentar seus filhos. Após o julgamento, vários pastores ficaram presos em uma só prisão por um tempo e eles puderam apoiar uns aos outros e recompunham a condição física e mental e começavam a se fortalecer na fé e na comunhão com Deus. Os pastores, na maioria das vezes, na maioria das prisões, viviam em condições degradantes, eram submetidos a violências, eram obrigados a ouvir ensinamentos ideológicos comunistas. Era uma espécie de lavagem cerebral, onde ofereciam várias atividades e cursos para doutrinar os pastores dentro da ideologia comunista. Os pastores e os políticos e os sacerdotes eram classificados como os piores criminosos, os criminosos de primeira classe. Ficavam atrás dos assassinos e estupradores, que eram considerados criminosos de segunda classe. Popov sempre foi muito maltratado porque ele tinha uma fé convicta, fortalecida em Cristo Jesus, e pela sua liderança sempre foi considerado um dos grandes inimigos. Se os homens cedessem, passassem a concordar com as doutrinas comunistas, eles mudavam essas categorias e as pessoas eram tratadas com mais dignidade, menos pressão e às vezes até eram soltas. No primeiro ano que ele esteve preso, ele ainda recebeu a visita da sua esposa e que já tinha ficado separado deles vários meses. Ele conta que foi um grande momento de conforto e de consolo de Deus ali na prisão. Apesar de não ter contato direto, porque tinha uma grade entre eles, ele pôde tocar e ver seus filhos. E de fato foi um momento de grande alegria. Depois eles não se viram mais e recebeu a informação que a sua esposa tinha conseguido ser deportada para a Suécia. Então, através das autoridades suecas, pelo fato dela ser cidadã da Suécia, ela foi então levada. Isso trouxe grande alívio. Ele diz que um grande fardo das suas costas foram tirados e agora ele diz que poderia pregar livremente o Evangelho. Ele diz que aquilo que mais lhe preocupava, então, foi retirado, né, esse medo, essa responsabilidade de suas costas. E agora ele diz que ele poderia estar livre, não é? Para pregar o Evangelho de Cristo. Ele diz que se sentiu livre nessa hora, livre apesar de todas as grades e o sofrimento que o cercava. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 13, diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O pastor Araran Popov, ele evangelizava na prisão. Ele ensinava hinos e às vezes baixinho, conseguia cantar com os prisioneiros.
A letra de um desses hinos começa da seguinte maneira: que comunhão, que gozo divino, descansando nos braços eternos. Que bênção, que paz é a minha, descansando em seus braços eternos. Descansava salvo e seguro de todo alarme, descansando nos braços eternos. Essa era a convicção do seu coração. Apesar de tudo que ele passava, mas ele sentia grandemente a presença do Senhor. Depois da notícia que a sua família tinha ido embora, ele disse que os anos seguintes foram muito mais fáceis de suportar, tendo a certeza que sua família estava em segurança. Ele disse que pôde expandir a pregação do Evangelho, disse que podia ser torturado, mas o seu ponto vulnerável já não estava mais exposto. Disse: não sou mais prisioneiro, estou cercado de grade, mas ninguém pode tirar a minha liberdade interior. Araran Popov não se dobrou diante do comunismo. Foi considerado irrecuperável e condenado ao trabalho forçado. Era levado de uma prisão para outra, e a maior parte do tempo passou numa prisão em uma ilha chamada Pershing. Essa ilha abrigava mais ou menos 6 mil prisioneiros. Ela é uma ilha organizada através de 5 quartéis diferentes para manter em segurança os presos e conduzir os trabalhos forçados. Araran chamou aquela ilha a Ilha do Horror. Tal era o tratamento cruel que recebiam os presos. Trabalhavam até mais de 15 horas diárias, ao ponto de muitos morrerem de exaustão. No verão havia muitas nuvens de insetos que os picavam. A comida era muito pouca e ruim. Eram espancados e chicoteados constantemente. Trabalhavam na lavoura, fazendo aterros. Quando iam trabalhar, caminhavam 6 quilômetros, voltava também esse mesmo percurso. Muitas vezes tinha que fazer esse percurso correndo, apesar de todo o cansaço, da desnutrição, e eram açoitados constantemente, espancados. As pessoas que tentavam fugir morriam, ou morriam por tentar comer uma espiga, ou até mesmo comer folhas e gramas, eram mortas. Em aterros difíceis que construíam, tinham que carregar areias em suas costas, e muitos morriam de tanto esforço. No período das chuvas, o trabalho e o frio castigava duramente. O inverno era congelante, de temperaturas de 28 graus abaixo de zero. Muitos sofriam duramente. As extremidades dos seus corpos, como dedos e os dedos dos pés e os pés, muitas vezes queimados pelo frio, tinham que ser amputados, e muitos morriam no inverno de frio. O pastor Popov passou a pregar mais e mais e organizar cultos. Tudo isso era feito de forma disfarçada para que os guardas não percebessem. Popov testemunha que houve muitas conversões em Pershing. Paulo relata lá em Filipenses 1,14: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Depois de 5 anos, Popov começou a orar a Deus para ter em suas mãos um exemplar da Bíblia. Certo dia, um prisioneiro tinha um livrinho na mão e arrancava uma das suas páginas para enrolar fumo, fazer um cigarro. Popov viu aquele livrinho, se aproximou e pegou em suas mãos e viu que era um Novo Testamento. O homem tomou de volta. Popov pediu o livro e o homem negava. Ele se dispôs a pagar pelo livro. E o homem, vendo então seus olhos cheios de lágrimas, a importância que ele dava ao livro, resolveu dar o livro para ele.
Ele chorou copiosamente ao pegar o Novo Testamento em suas mãos, ter a palavra de Deus novamente em suas mãos. Ele escondia o Novo Testamento e sabia que em algum tempo ele seria descoberto. Então ele passou a decorar versículo por versículo, capítulos. E ele conseguiu decorar 47 capítulos do Novo Testamento. Seu ministério crescia, tudo era feito de forma secreta, porque quando ele era descoberto, ele seria punido ou espancado ou ficava numa cela solitária com fome. Ele foi muitas vezes preso nessa cela de castigo solitário por pregar o Evangelho. Ele criou uma comunicação para pregar o Evangelho. Na verdade, já existia essa comunicação, que era uma espécie de código Morse. Cada batida simbolizava uma letra. E quando ele estava nessas solitárias, ele passou a evangelizar pessoas através desse código. Ele disse que pregou o Evangelho para muitas pessoas e ouviu respostas de pessoas que entregavam suas vidas para Jesus. Por causa do agravamento da sua saúde, tendo que andar de muleta, porque ele teve um problema no nervo ciático, ele foi transferido por alguns meses da terrível ilha para uma outra prisão de melhor tratamento e passou ali algum tempo se recuperando. E nesse período ele continuava evangelizando, organizando grupos de estudo e preparando pessoas para continuar pregando o Evangelho de Cristo. Paulo diz: quero ainda, irmão, certificar-vos de que as coisas que me acontecem têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Popov, neste período, ele evangelizou muitas pessoas e ele começou a treinar líderes que lideravam grupos de evangelização, grupos de estudo bíblico, e isso se passou como um grande ministério dentro dessas prisões. Ele falava inglês, ensinava inglês para alguns jovens e passou a evangelizar em inglês, de maneira que os guardas não percebiam que ele estava pregando o Evangelho para pessoas que ele mesmo estava ensinando em inglês. Ele diz que ali, como se houvesse um avivamento na prisão, o assunto mais falado era o Evangelho. As pessoas, depois que apagavam as luzes, ficavam até altas horas falando do Evangelho, ouvindo o Evangelho, fazendo perguntas sobre o Evangelho. Ele diz que o Evangelho atingiu todo o seu pavilhão da prisão de Stara Zagora. Ele diz que muitas vidas foram transformadas. Muitos tiveram seus comportamentos mudados porque realmente converteram. Popov melhorou a sua saúde e foi levado de volta para a ilha de Pérsia, mas estava bem melhor a ilha, as prisões. O comunismo perdia força no mundo e caía em descrédito em muitos países, e gradativamente a prisão foi melhorando. E ele então percebia que os 13 anos de prisão estavam acabando, ele ia ser liberto, e ele investiu bastante em treinamento, preparando líderes para continuar evangelizando ali na prisão. Chegou então o fim do seu aprisionamento. Ele diz que saiu dali com a sua fé muito fortalecida. Tinha certeza que em cada prisão ele levou vidas ao Evangelho, vidas ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Muitas vidas se renderam aos pés de Cristo. Deixou ali muitos grupos de estudos e o Evangelho continuou sendo pregado na prisão. Paulo tinha a seguinte expectativa quando saísse da prisão: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Popov então foi liberto e estava agora novamente com o povo, com parte da sua igreja. Ele encontrou os cristãos verdadeiros, que ficou agora em grupos pequenos. A polícia secreta do comunismo era fervorosa, estava infiltrada nas igrejas e usava de todas as artimanhas para destruir completamente o cristianismo. Existiam algumas igrejas de fachadas que os líderes eram comunistas, apoiavam comunistas, não eram pastores. E o objetivo realmente era levar o evangelho a cada vez a mais descrédito. E por causa disso, muitas igrejas foram fechadas. Diziam, não tem mais motivo de funcionar, não tem membros, então vamos fechar. Ele teve dificuldade em encontrar lugares para morar. As pessoas não queriam abrigar um ex-prisioneiro, um pastor. Ele conseguiu ficar num pequeno quartinho que molhava durante chuvas, era frio durante o inverno, mas nesse prédio tinha uma vizinha idosa, uma cristã muito fervorosa, que dirigia em sua casa a reunião de oração e pregava o evangelho para muitas pessoas. Essa senhora começou então a colocar Aram para dirigir as reuniões de orações e estudo bíblico, e ele começou então o seu ministério. Passou um tempo e Ruth conseguiu visitar Aram através de um grupo de turistas que visitava o país. Havia 11 anos que eles não se encontravam. O encontro foi maravilhoso, mostrou a foto dos filhos. A sua filhinha, que era pequena quando ele foi preso, já era casada. Seu filho já era um rapaz. O tempo passou rapidamente. A sua esposa foi embora, prometendo que voltaria para ficar com ele. Ele disse, olha, não venha para cá, que é muito arriscado para você. E assim se despediram. Aram começou a ter contato com as igrejas do seu ministério. Igrejas que eram de 200 a 300 membros, reduziu a um grupo de 15 pessoas. As igrejas que se reuniam 5 ou mais vezes por semana, às vezes tinha somente uma reunião na semana, um culto na semana, e a polícia secreta estava infiltrada o tempo todo para delatar os cristãos verdadeiros. Perseguiam as pessoas de diversas maneiras, as igrejas, porque o objetivo era de fato fechar e acabar com a religião. Mantinham apenas algumas de fachada para mostrar para os estrangeiros, para justificar que não havia perseguição. Mas quando o resultado não dava certo, principalmente os jovens que frequentavam a igreja, eles levavam esses jovens para as delegacias à noite e espancavam esses jovens de maneira que não ficavam marcas e ameaçavam, se contasse para os seus familiares, a perseguição ia ser sobre toda a família. E muitos jovens sofriam por seguir o Senhor Jesus. As igrejas passaram a se reunir de forma secreta, como a igreja primitiva. A igreja era chamada de a igreja subterrânea. E essa igreja se multiplicava grandemente. Era fervorosa, fiel, viva, corajosa. Um dia uma pessoa mal vestida e suja chamou o pastor Popov e lhe mostrou um livro sujo com sinais de que alguém tinha tentado queimá-lo. Ele olhou com detalhe e era a Bíblia. Ele ficou muito emocionado e perguntou, onde você encontrou essa Bíblia? E aquele homem disse, no lixão da cidade. Eu tenho achado Bíblias e tenho dado às pessoas e gostaria de lhe dar essa Bíblia. Ele disse que sentiu uma grande alegria de ter de novo a palavra de Deus em suas mãos. Uma jovem a procurou
depois do culto e pediu que ele emprestasse a Bíblia. Ela disse: olha, amanhã de manhã eu lhe devolvo. Ela fez isso por 1 noite, 2 noites. Na terceira noite, então, no dia seguinte, o pastor perguntou: o que você faz com essa Bíblia? Ela disse: eu passo a noite transcrevendo a Bíblia de forma manual. Eu vou escrever uma Bíblia toda para mim, para que eu possa tê-la em minhas mãos. Depois descobriu um grupo de cristãos que em um subterrâneo copiava manualmente a Bíblia. Faziam isso através de escala, com vários jovens, várias pessoas, que copiavam livro por livro toda a palavra de Deus. Faziam isso até terminar de copiar, de transcrever a Bíblia manualmente. E quando terminavam, eles encapavam com couro e doavam para uma das igrejas que se reunia secretamente. Eles chegavam a produzir 25 Bíblias durante um ano dessa forma. Popov e a igreja subterrânea começavam a orar para que ele pudesse sair do país. Ele gostaria de pedir ajuda às igrejas fora do país e relatar o que estava acontecendo. Seria impossível sair do seu país. Ele era ex-prisioneiro e era um pastor. Mas um milagre aconteceu. Através da luta da sua família, junto a autoridades, conseguiu que ele saísse do país. Quando ele chegou na Suécia, e ele então passou a transmitir para várias pessoas em vários países o que acontecia na Bulgária e em vários países comunistas, como viviam os cristãos, e que as igrejas deviam se unir em oração, em ajuda a essas igrejas. Isso nos faz lembrar a palavra de Paulo: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu vou encerrar com uma oração e logo após vou deixar uma mensagem que Popov transmitia para sensibilizar as pessoas em relação aos irmãos que sofrem sob a perseguição comunista. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pela palavra do Senhor, ó Deus, através do relato do apóstolo Paulo, ó Deus, a carta aos Filipenses, onde ele retrata, Deus, o seu sofrimento na prisão, mas acima de tudo, ó Deus, a sua fé inabalável, ó Deus, o seu testemunho de vida, a inspiração do Senhor, Deus, no relato desta carta, para nos ensinar e nos fortalecer e nos confortar. Te louvamos pela vida do Araram Popov, a sua vida, o seu testemunho. Ó Deus, e pedimos que este relato nos fortaleça, aqueça nossos corações, para viver um compromisso real e verdadeiro com o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos, ó Deus, recebido do Senhor tantas bênçãos, a tua proteção e cuidado. E muitas vezes, ó Deus, temos sido tímidos, ó Deus, no testemunho cristão, na fidelidade ao Evangelho, na pregação do Evangelho. Tem misericórdia de nós. Aviva a tua obra. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Nosso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolo.
coração levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida